Não queremos ideologia de gênero, nem hoje, nem dia algum. Olá, meus amigos. O conceito clássico de democracia é o respeito à opinião da maioria. Estamos em 10, vamos votar, 7 votaram aqui, 3 votaram ali, 70% ganhou, vamos respeitar a vontade daqueles 7, dos 70%. Permitir que essa ideologia seja acolhida em nossas leis municipais, estaduais ou federais significa abrir mão dos nossos direitos sagrados como pai e mãe e também dos direitos constitucionais de liberdade de consciência, de liberdade de fé e do nosso direito constitucional de educar os nossos filhos. O respeito à opinião da maioria. O que é ditadura? Ditadura é impor a vontade da minoria. O PT é um exemplo clássico de ditadura, onde ele impõe ao Estado, que o Estado imponha a toda a nação o desejo, a vontade de minorias. Isso é a ditadura clássica. Usurpam a autoridade moral dos pais sobre os seus filhos. Isso é muito grave porque solapa a autoridade que um pai precisa ter para poder dar uma boa formação aos seus filhos. Isso é muito sério, tem acontecido com uma frequência impressionante e isso é uma prática ilegal. É preciso deixar claro isso. Miguel Najib, um homem polido, culto, o idealizador do Escola Sem Partido, um movimento, um site maravilhoso que começou a fazer denúncias sobre essa doutrinação nas escolas. Essa ação, ela não é casual, ela é orquestrada, ela é planejada, doutor? Certamente. Isto é uma orientação que parte do governo federal, do Ministério da Educação e do Ministério da Educação, do MEC, parte das secretarias de educação e também da Unesco. Todos os métodos pedagógicos que estão sendo aplicados, vamos dizer, por molde da ONU, no mundo, praticamente no mundo inteiro, tem 2 ou 3 países que não são afetados, mas em geral os outros são, não tem nada a ver com aprendizado, é tudo engenharia comportamental, para criar o cidadãozinho bem comportadinho da nova ordem mundial, cidadãozinho politicamente correto, é só isto. Até os anos 1930, existia aqui no Brasil o Ministério da Instrução, que é o Ministério do Ensino, um nome adequado, mesmo porque educação vem do lar, dos pais, nada a ver com o Estado. Agora, quando nos deparamos diante de um Estado que quer substituir a família, os pais, para que ele eduque nossos filhos, as crianças, e faça dessas crianças robozinhos, jacarezinhos, bobinhos, uma geração de delinquentes, significa que esse Estado é um Estado nocivo, maléfico e que deve ser extirpado. Só que é difícil extirpar um Estado, a não ser que você faça uma guerra. E eu preciso esclarecer para vocês que no plano federal, a ideologia de gênero foi retirada do Plano Decenal Nacional de Educação, depois de ampla, democrática e calorosa discussão e votação no Congresso Nacional. E a lei foi sancionada pela Presidência da República no ano passado, em junho. Estranhamente, prestem bem atenção nisso, em total desrespeito à lei federal, aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pela Presidência da República, o CONAI, que é o Conselho Nacional, que é vinculado ao Ministério da Educação e que, portanto, também deve observar a lei federal, fez editar o seu documento final, em novembro do ano passado, incluindo novamente tudo o que fora retirado relativamente à ideologia de gênero. Eu sou intervencionista e eu queria intervenção militar, mas daquelas mesmo do Eisenhower, com as forças aliadas da Segunda Guerra, e colocar todo mundo no seu devido banco dos réus, para que tivéssemos um julgamento como aquele que foi lá em Nuremberg, né? Que muitos até anteciparam-se e compraram a corda antes da hora do evento. O CONAI tinha que elaborar um documento final. Esse documento final dele precisava respeitar a lei federal, fazer cumprir a lei federal. Esse é o objetivo do CONAI. Em vez de cumprir a lei, de obedecer à lei, ele colocou
a revelia da lei, passando por cima do Congresso, tudo de ideologia de gênero que tinha sido tirado da lei no seu documento final. A Unesco e os governos nacionais, estaduais, municipais e o governo federal incentivam o professor a promover uma determinada agenda moral, ou seja, em sala de aula. Ou seja, eles incentivam o professor a cometer uma infração à lei. Porque a definição clássica do professor é todo aquele que defende e protege os seus alunos da sua própria influência, seja política, religiosa, etc. Essa é a definição clássica do professor. Professor filiado a Partido Comunista, que é o caso aqui. Só tem Partido Comunista aqui. Partido Social não sei o quê, social. Social é socialismo, é comunista. É nome disfarçado. Isso não é universidade, e muito menos escola pública. Isso aí é um chiqueiro, é uma pocilga doutrinadora de criancinhas, né? E isso é aviltante, eu não aceito isso. Eu não reconheço o MEC. O MEC é uma instituição que segue a ONU. A ONU é a capital, é a sede do comunismo universal. Só quem não sabe isso é quem não lê. É quem fica lendo Folha, Estadão, Veja, essas porcarias que tem aqui no Brasil. Mesmo o mercado editorial, 99% é comunista, né? E muito do que vem de fora também, o viés é todo socialista. É muito difícil escapar. Mas isso é um fato. Tudo vem da ONU, da Unesco. O que esse governo está querendo com essa doutrinação? Reengenharia social. O que eles querem é implantar uma nova escala de valores. Isto parte da Unesco. A Unesco transmite esta agenda para os governos nacionais e os governos nacionais, por sua vez, transmitem essa mesma agenda aos governos locais. A pretexto de se combater a homofobia, o que se faz é promover determinados comportamentos sexuais. E se usa a sala de aula para fazer isso. E toda essa imbecilização universal, comunização universal, vem daqueles grandes grupos, os chamados metacapitalistas, lá da Euroásia, aqueles Bilderberg lá dos Estados Unidos, Europa, dinheiro dos árabes, para implantar o multiculturalismo na terra dos outros, na casa dos outros, porque família, tradição, propriedade, dinastia só para eles. Eu tenho a minha família, vou legar aos meus filhos o meu nome, a minha propriedade, agora o resto que se dane, não é verdade? Nós não defendemos nenhum ponto de vista que não esteja perfeitamente ancorado na Constituição Federal. É a Constituição Federal que garante a liberdade de consciência e de crença dos alunos. É a Constituição Federal que garante o princípio da neutralidade política e ideológica do Estado. E daí as pessoas estranham, falam, meus filhos estão ficando burros. Porque no mundo inteiro está acontecendo isso, a educação está em crise no mundo inteiro. Claro que não chega, vamos dizer, ao nível brasileiro. Quer dizer, o Brasil é campeão absoluto, quer dizer, a nossa educação é a pior do mundo. Se você for na Zâmbia e na Serra Leoa, não está acontecendo coisa igual. E essa tal ideologia de gênero, ideologia de canalhas que querem escravizar e transformar nossas crianças em robozinhos sem sexo, sem definição, sem qualquer tipo de identidade, ela se espalhou, ela veio de cima. ONU, Unesco, Ministério da Educação, depois foi para o Estado, e foi até para os municípios. É preciso que cada pai, cada mãe, cada professor e educador consciente e que é contrário a essa ideologia, que já fez muitas vítimas em outros países e está inclusive sendo rejeitada nos países chamados de primeiro mundo, nunca seja aprovada em uma lei brasileira. Essas resoluções que vêm da ONU, dessa Unesco, tudo que vem de lá é comunismo, mas assim, é mais vermelho do que possamos imaginar, né? Agora, quem defende isso são pessoas alienadas, pessoas que não sabem nada. Qualquer documento emitido por um órgão público no Brasil, por uma Secretaria de Educação, ou por um Conselho Estadual de Educação, estadual ou municipal de educação, qualquer documento que imponha uma ideologia como sendo oficial, como sendo de ensino obrigatório, no sistema de ensino, é inconstitucional. As pessoas perguntam, você acha que a gente deve dar educação para todo mundo? Fala, não, essa educação que se dá no Brasil não deve dar para ninguém, não deve dar nem para porco, nem para cachorro. Usam a sala de aula para doutrinar, para fazer a cabeça dos seus alunos. E esses aí realmente têm muita dificuldade há muita dificuldade de diálogo com esses professores.
Por hoje é só e um grande abraço a todos.